Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, então, em nome de toda a Cavilha, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pelo nosso irmão Ney, com a prece inicial, pelo nosso irmão Alexandre, com a leitura do capítulo de hoje, do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários das nossas irmãs Célia e Elisete, e por mim, Cris. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Vamos elevar nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos até Deus. Mestre Jesus, nesse momento em que iniciamos nossos estudos, reflexões, dê-nos inspiração e nos sustente durante toda a reunião, para que através dos teus mensageiros possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia. Que todos nós sejamos amparados e fortalecidos na fé, no amor, buscando sempre, Senhor, na oração e nos teus ensinamentos, a constante renovação do nosso ser. Mestre, auxilia-nos a cumprir parte que nos cabe nessa etapa evolutiva, em que nos encontramos, pois sabemos, Mestre, que somente a prática do amor incondicional é que podemos levar a Ti a nossa mensagem, rogando misericórdia. E que, Jesus, possamos exercer o bem e que nos fará suportar e ter força para continuarmos em nossa jornada, na busca de nossa evolução espiritual. Que possamos, assim, confiantes e protegidos em Teu nome, em nome de toda espiritualidade superior e dos nossos benfeitores espirituais, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai de amor, damos por iniciado e rogamos permissão para podermos falar do Teu Evangelho. Que assim seja, que assim seja. Bom, hoje estudaremos o capítulo 51, intitulado Não se envergonhar, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Não se envergonhar. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Jesus está em Lucas, capítulo 9, versículo 26. Muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos, tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Congregam-se em grandes discussões, atrabiliários e irascíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa, e quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem, na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre, nem de seus ensinamentos perante a multidão. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal.
Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não lhe esquecer os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Muitos infantis, o trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o Mestre, na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus, não em perlengas calorosas, das quais cada contendor regressa mais exasperados, mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Bom, fica claro neste texto que Emmanuel nos remete à exemplificação pela conduta moral. De nada adianta nós, aprendizes do Cristo, defender a fé religiosa, defender o cristianismo em acaloradas discussões e contendas verbais encolerizadas, a fim de mostrar que não nos envergonhamos de sermos cristãos. Devemos compreender que a nossa conduta moral no cotidiano é que vai determinar a verdadeira escolha no caminho do Evangelho. A prática do amor ao próximo, a renúncia em prol da caridade, o sacrifício até da própria vida em favor daqueles que nos são caros, entre outras práticas exemplificadas pelo Mestre. Não nos esquecendo que a reforma íntima, proposta pela doutrina espírita, como forma de autoconhecimento na prática diária, é ferramenta sublime de demonstração do aprendiz de Jesus. Como menciona o codificador Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Portanto, irmãos, lembremos que estamos numa oficina de trabalho evolutivo, nas condições necessárias e proposta pelo Divino Criador para o nosso aperfeiçoamento individual, a fim de alcançarmos as esferas superiores e pela prática de todo o ensinamento que o Mestre nos trouxe há cerca de 2000 anos, harmonizando-nos com as leis divinas. Estaremos em direção a esta conquista maravilhosa, para, enfim, pertencer ao grupo dos espíritos de luz que compõem as esferas superiores. Porém, para isso, há muito trabalho a fazer, servindo sempre aos nossos irmãos de caminhada. Muita paz a todos. Gratidão. Prosseguindo a nossa reflexão, esse versículo: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na do seu Pai e dos seus santos anjos. Está em Lucas, capítulo 9, versículo 26. Ao interpretarmos esse trecho do Evangelho, ele traz para todos nós cristãos que mantenhamos fiéis na fé diante de tudo que acontece com os cristãos, certo? Teve aqueles problemas lá nos circos romanos, ou na crucificação, na situação derivada de lutas pautadas por diferenças religiosas, as cruzadas.
uma situação de que se repete ainda hoje, com perseguições de diversas ordens, algumas inclusive patrocinadas por nós mesmos cristãos. Esse trecho, ele pode gerar várias interpretações, certo? Se levada de forma isolada, mas em relação ao resto da mensagem do Cristo, como se Jesus necessitasse de defensores, que não é o caso, em contexto, da condição de seus seguidores à frente em terceiros, ignorando o que se pode ter uma visão da mais profunda ou aprofundada dessa questão, em especial na seara espírita. Cabe a todos nós uma outra abordagem, não das dificuldades exteriores que nos hostilizam na defesa da nossa fé, mas das montanhas interiores que todos nós carregamos e que precisamos atravessar para nos mantermos coerentes com a nossa crença. Dentro de nós habita o homem velho, arraigado a um passado nada glorioso que se impõe como uma grande imitação ao progresso. Como dizia Paulo de Tarso, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Então, meus irmãos, as dificuldades inferiores nos demandam testemunhos diferentes do circo, dos seus leões, testemunhos cotidianos. Não são de palavras, mas de atos que refletem mudanças profundas no nível espiritual de cada um de nós. Mudanças que são postas à prova em decisões que dizem muito de nós, do que somos, do que desejamos ser nessa reencarnação. Ações que convencem ou não a nuvem de testemunho que nos acompanha. E para vencermos todos nós, esses leões interiores que nós temos, é preciso entender as nossas fraquezas, as nossas limitações, porque Pedro também negou Jesus 3 vezes, e uma pessoa que conviveu com Jesus. Somos pequenos e vamos fracassar várias vezes, mas também somos grandes, às vezes avançaremos diante dessas dificuldades e do aprimoramento espiritual, porque somos humanos, espíritos em evolução, e quando a perfeição é grande, a sombra dos embustes se faz presente. Fazemos a nossa caminhada sozinho, mas com a ajuda dos que nos cercam e ajudando o que nos acompanham. Gratidão. É muito importante ver essas duas perspectivas, né? Que o nosso irmão Alexandre colocou bem dentro do texto, e o nosso irmão Ney, que uma é você estar ali falando o evangelho, pregando o evangelho e não vivendo o evangelho. Está só ali, sendo apenas casca, sendo uma casca, um sepulcro vazio, achando que apenas falando você está cumprindo a tarefa, você não está envergonhando, você não está negando, como algumas religiões aqui, vai uma pequena crítica, sim, porque não há salvação fora da caridade, e a caridade é um ato.
A caridade pode ser prece, a caridade pode ser, sim, não você fazer alguma coisa física, mas é preciso fazer alguma coisa. Você ficar sentado apenas olhando e sentindo pena das pessoas, isso não é caridade. Isso é preguiça. Cristo levantou, Cristo andou, Cristo impôs suas mãos. Ele nunca disse que estávamos salvos, já estávamos salvos pelo amor de Deus. Todos estavam salvos, mas ele nunca dispensou ninguém do trabalho, não. Eu nunca disse que estávamos salvos porque Deus nos ama. Estamos salvos pelo amor de Deus. Isso é fato. Deus nos ama todos, até o que fica sentado sem fazer nada. Mas aquele que fica sentado não fazendo nada, apenas falando da palavra de Deus, Deus também ama. Mas se ele vai progredir, a pessoa vai andar, ela vai caminhar para frente para sua evolução, essa pessoa vai seguir, Deus vai continuar amando ela do mesmo jeito, mas vai amar vendo ela no mesmo lugar. As pessoas que vão se dispondo a errar, se dispondo a fazer, combatendo o seu eu, combatendo porque é um ser humano, porque está errando, porque comete erros, porque é um ser humano, combatendo suas dificuldades, ela está tentando. Nós estamos tentando todos os dias. O homem que combate as suas dificuldades, os seus defeitos, somos nós trabalhando no caminho da evolução, como diz nosso irmão Ney. Isso é muito importante a gente lembrar, que esse é o trabalho de pregar a verdadeira palavra de Jesus, o que Jesus vem nos ensinar. Não adianta dizer, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, e a gente vê que não é como uma pessoa gritar na rua, eu sou limpinha, eu sou limpinha, eu sou limpinha, tomo banho todos os dias, e vê a pessoa simplesmente suja. Você olha a aparência dela completamente desleixada. Como essa pessoa pode dizer essa limpinha? A prova dela está ali, a aparência dela mostra. Então, o próprio espírito dela mostra, a própria energia dela, os espíritos de luz veem dentro de nós aquilo que nós somos. Então, dentro de nós existe aquilo que nós somos, aquilo que brilha dentro de nós. Não adianta nada nós falarmos muito de espiritismo, de lermos, fazermos curso e fazermos tudo isso, e quando a gente desencarnar não tem luz nenhuma dentro da gente. Quando a gente desencarnar não tem absolutamente um fiapinho, porque a gente só falou, e não fez absolutamente nada. Não combateu nossos defeitos, não tentou combater seus defeitos, as coisas ruins que nós temos dentro de nós. E todos nós temos, eu tenho dentro de mim aquilo que eu tenho que combater todo santo dia. Por isso que eu estou aqui na Terra. Se eu não tivesse, eu não estaria aqui encarnada. Eu seria um espírito de luz. Eu não estaria necessitando mais. Eu seria um espírito cheio de luz, auxiliando aos outros. Como os espíritos que estão à nossa volta agora, nos auxiliando. E esses também têm tantas coisas ainda para resgatar. A nosso irmão Emmanuel ainda diz que tem coisas para resgate, que ainda tem tanto caminho para caminhar. Então quem somos nós ainda para achar que não temos? Mas vamos ter a consciência que não basta só falar, é preciso fazer. Fazer e falar. Trabalho. As duas coisas juntas. E não adianta falar assim, olha lá, aquela espírita ali, ó, olha como ela fala bonitinho, mas olha os defeitos dela. E não ficar olhando os defeitos dos outros, não. Olha através do nosso olho. A gente fala
o defeito dos outros, mas olha o tamanho da trave dos nossos olhos. Aquela pessoa que está ali, mas ela está trabalhando. Dos defeitos dela, ela presta conta. O defeito de cada um vai prestar conta a ela. Nós prestamos conta sozinhos, apenas nós. Nós viemos ao mundo sozinhos. Mesmo quanto gêmeos, cada um teve sua ligação espiritual no corpo sozinho ali. E quando desencarnar, vamos desencarnar sozinhos. E nosso perispírito vai estar registrado toda a nossa vida. Não escapa nada. Nem a nossa modéstia, não querer mostrar o que não fez de bom, está lá. E o que é escondido nas trevas também está lá. Então não adianta falar o que um fez, o que o outro não fez. Somos nossas próprias testemunhas. Então vamos fazer o bem, procurar nos corrigir e não falar do outro. Vamos falar de nós mesmos. Vamos procurar falar de nós. O autoexame de nossas vidas. Santo Agostinho sempre propôs para a gente se conhecer melhor, para que a gente tenha uma vida com alcance melhor do conhecimento do nosso Jesus Cristo. Que Ele penetre no nosso coração, que Ele seja sempre a nossa inspiração, e que tenha uma excelente semana a todos. Que a paz, o amor de Jesus Cristo seja com todos. O amor de Maria, uma mulher que trabalhou ali em silêncio também, que nunca negou seu filho. É um exemplo de trabalho e de fé no Cristo. Maria, para se refletir, não com a adoração adornada com a coroa de ouro, uma coisa que ela nunca precisou, mas sim como a mãe do Cristo, um exemplo maravilhoso, um exemplo divino. Muita gratidão a todos. Eu vejo como ainda é difícil para nós falar sobre Cristo, falar sobre a nossa religiosidade. Muitas vezes nós negamos e fugimos do trabalho de levar a palavra do Cristo. E Ele veio e nos deixou todos os ensinamentos para podermos trilhar o caminho da evolução. Mas negamos ou nos envergonhamos de levar as suas palavras. E é um passo que damos para trás. Nós não devemos deixar de buscar os entendimentos, de aprender tudo sobre o Evangelho, para com convicção poder falar para aqueles que querem escutar. Ide e pregai, mas com exemplos, com atitudes, de dar nosso testemunho, mas sem querer impor isso àqueles que ainda relutam aprender. Mesmo não tendo o dom da palavra, nós podemos agir trabalhando de outras formas. A palavra do Cristo está sempre à disposição. E quando nós ver alguém necessitando de auxílio, vamos fazer um trabalho voluntário, também a levar os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos do Pai Maior. Tornar-se indispensável, não se envergonhar o aprendiz de Jesus, fala Emmanuel. É preciso não se envergonhar, colocar nossas convicções e opiniões em meio ao todo. Devemos enfrentar injustiças e perseguições, mas temos de deixar de lado a covardia de enfrentar o combate diário. É indispensável não esquecer-lhes os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia, fala Emmanuel. Há quem tenha a fraqueza de renegá-los
Cristo abomina essa covardia, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, deste também ele se envergonhará. Sendo esses medrosos de se nomearem discípulos do Mestre e da verdade, serão renegados pelo próprio Cristo. E os que não se amedrontam, pondo a verdade acima de tudo, e espalham, trabalhando para um futuro melhor para todos, e todos colherão na vida espiritual os frutos da sua coragem ou da sua covardia. Gratidão. Diante dos comentários dos nossos irmãos, vemos que a conduta do homem não está nas palavras, e sim nos seus atos, como nos seus pensamentos. Precisamos defender aquilo que acreditamos, mesmo que todos não concordem conosco, praticando os ensinamentos sublimes em tudo o que fizemos. Para finalizar, eu vou ler uma mensagem do irmão José, psicografia de Carlos Bacelli. Onde todos gritam, silencia. Onde muitos condenam, compreende. Onde vi o desespero, pacifica. Onde lavra o ódio, ama. Onde houver sombra, ilumina. Onde domina o mal, ora. Onde chora a penúria, socorre. Onde tropeça alguém, auxilia. Onde existe ressentimento, perdoa. Onde nasce a tentação, resiste. Em todos os lugares, preserva no bem e espere por Deus. Com os ensinamentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos espíritos de luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem nossas águas, os fluidos astrais, vitais e espirituais a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais, espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Solicitamos a nossa irmã Célia para conduzir a prece final. Amado Jesus, pedimos ao Senhor que abençoe a todos, a nós, os espíritos que nos rodeiam, os nossos entes queridos, nossa família, encarnada e desencarnada. Que o Senhor olhe por cada uma dessas pessoas, dessas coisas ruins que acontecem. Essa semana uma professora foi assassinada numa escola em São Paulo por um aluno do 8º ano. É uma coisa bizarra, assim, a violência chegar através de uma criança. Peço misericórdia tanto por essa criança
por essa alma que desencarnou, que vive esse ambiente tranquilo e de educação. Peço que as pessoas orem cada vez mais pela pacificação do mundo. Peço, Senhor Jesus, que coloque no nosso coração, a vontade de orar e pedir cada vez mais pelo amor no mundo. Se lembrar que precisamos de amor, precisamos de compreensão. Dessa oração que o irmão José deixou e nossa irmã Cris leu, que é tão bonita. Colocar amor onde não há, onde há dor, levar o consolo. Precisamos disso urgente, Senhor Jesus. Precisamos urgente colocar amor nesse mundo. Nos ajude, nos auxilie, Senhor, durante toda essa semana que nós temos pela frente. Lembrarmos de Ti todo momento, te agradecer pelas coisas boas, pelas que vêm, que não são boas, que vêm nos ajudar a superar, encarar as coisas do mundo que são ruins e orar a Ti. Te agradeço e agradeço a sua mãe, que nos ensinou o trabalho incansável de amor e de caridade. Peço à Casa Espiritual Maria de Nazaré que nos abençoe e que nossos guias espirituais estejam conosco, e agradeço. Muita paz, muita luz e muita gratidão a todos. Que assim seja.